Bom dia, turma, tudo bom? Meu nome é Wesley, né? E sou aí o fundador do canal PCM Wesley, né? E publiquei já faz algum tempo, né, algumas aulas no que tange aí o planejamento de manutenção, implantação de PCM, principalmente confiabilidade. E muitos de vocês aí tiveram um dever de casa bacana aí, então eu já vejo que já é uma hora da gente falar sobre um tema bem bacana aí, que é o tema de lubrificação, né? Então, você já mapeou sua árvore de ativos, já fez criticidade AVC, já deve estar brincando com os planos aí, fazendo FIMES, né, para estruturar suas rotas de inspeção. Tudo isso eu já ensinei nos vídeos anteriores do canal, né? Só que a lubrificação, ela é um plano interessante, né, de você trabalhar, que é bem técnica, né, e envolve ferramentais que precisam de certos esclarecimentos, e o objetivo do vídeo é mostrar isso em formato de um case. É um projeto que foi implantado, né, em uma empresa de envase que eu trabalho, e foi um sucesso. E o escopo dele é bem parecido para qualquer modelo, né, de negócio. Então, eu vou fazer uma aula de implantação de lubrificação, mostrando um projeto para ser bem prático aí para vocês, tá bom? Então, tudo começou com o diagnóstico. É muito importante essa etapa do diagnóstico, porque vai ajudar você quando você terminar de implantar o projeto, você saber como é que você iniciou e como é que você está hoje para você ir mensurando os ganhos, né? Então, todos os nossos planos, eles eram despadronizados e eles eram montados sem um padrão de engenharia. Eram feitos baseado na experiência, né? Eu valorizo muito a experiência técnica, mas gerou uma despadronização grande aqui no caso da empresa que eu trabalho. E era um problema, porque é um projeto corporativo aqui, a gente está falando de um projeto implantado em 13 fábricas ao mesmo tempo. Então você tem que ter um padrão, né? Senão você não consegue simplesmente gerenciar vários cenários diferentes em cada unidade, né? Você tinha um estoque baixo, ruim, despadronizado. Um, uma empresa grande com quase 15 mil ativos tinha R$ 200 mil de lubrificantes em estoque. Olha a palavra, estoque, porque nem salas de lubrificação tinha, né? Então você tinha um altíssimo ambiente de contaminação. É bem complicada a situação da companhia, mas faz parte. A gente está aqui para justamente resolver essas questões, né? Mas só que não pode resolver de qualquer jeito, tem que ser de uma forma bem elaborada, padronizada, porque, de novo, isso aqui foi um projeto implantado em 13 fábricas ao mesmo tempo e com altíssimo nível de qualidade. Então tinha que ser uma coisa bem pensada, não pode ser qualquer tipo de implantação, né? Quais eram as oportunidades, né? A gente tinha aqui uma altíssima perda de depreciação, né? Esse cálculo, você pega os elementos de transmissão que necessitam de lubrificação, o custo médio de uma troca, eles são normalmente ativos devido aos preços, né? E eles têm uma vida útil que você tem que depreciar ao longo dessa vida útil. E normalmente você chega a perder 50% da vida útil, né, se você armazena ou lubrifica de forma inadequada. E detalhe, o lubrificante ele também é um ativo, né? Você está vendo aqui, né? Se você não armazena ele corretamente, você perde, né, as propriedades dele e, consequentemente, a vida útil dele. Então, você pega lá o tipo, o custo médio da sua troca, o valor total multiplicando aí pela quantidade de ativos estimada que você tenha, multiplica pela vida útil dele, e você tem aí uma perda estimada multiplicada em 10 anos, né? Então, no caso aqui, a empresa só com essas perdinhas aqui já era R$ 110 milhões, é muita coisa. Então, é interessante você realizar esses cálculos para você estar vendendo o projeto a nível de diretoria e de gerência, né? Um projeto altamente lucrativo e de um payback altíssimo, altíssimo. Você tinha altíssimo teor de contaminação, isso aqui são dois casos reais aqui, ó, o óleo com hidrólise e um rolamento completamente danificado, provavelmente devido à contaminação interna, né? Aqui a gente consumia em média 1,5 milhão de lubrificantes por ano,
E 100% das amostras praticamente estava tudo contaminada, para você ter uma noção. A parte de confiabilidade, né, quase 60% das falhas fundamentais de lubrificação são atreladas a problemas de lubrificação. Esse gráfico aqui demonstra isso de forma bem bacana. E se você investe em um projeto de lubrificação, você vai diminuir o seu tempo médio de reparo, o tempo médio entre falhas, vai aumentar o seu tempo médio entre falhas, consequentemente, você vai aumentar a sua confiabilidade e a sua performance, né? Então, você tem uma chance boa aqui de eliminar quase 60%, ou reduzir, né? Eliminar é quase impossível, reduzir drasticamente as suas falhas mecânicas, né? Você tem um altíssimo retorno de eficiência energética, não é? Quando você implanta a lubrificação. Normalmente, isso aqui é uma fonte, né? Você chega a economizar 10% de energia na fábrica quando você implanta a lubrificação. Eu presenciei isso de forma bem real. E quanto mais pó tem um ambiente, né? Não sei se vocês que estão assistindo aí trabalham em empresas que têm muito pó. Quanto mais pó você tem no ambiente, mais isso aqui é impactante, né? Quanto maior a carga que os equipamentos estão submetidos no dia a dia. Isso aqui é um caso interessante. Ó. A gente tinha um equipamento que estava rodando com 17 amperes e quando a gente lubrificou ele, ele foi para 9,88. Um caso real aí de economia de energia, né? E a questão é física, né, turma? Eu estou reduzindo a carga do equipamento quando eu lubrifico ele. Eu estou reduzindo carga, estou reduzindo trabalho. Se eu estou reduzindo trabalho, eu estou diminuindo, né, o meu consumo de energia. Isso é bem básico aí da física, tá bom? Parte normativa, as empresas aí, quem quer ISO 9001, 22000, NR12, né, empresas de certificações de segurança do trabalho, não tem nem o que pensar, precisa ter esse tipo de estrutura que a gente vai mostrar aqui. E a parte de segurança do trabalho, né? Muita gente aí toma pau aí em processo por questão de insalubridade, né? E uma sala de lubrificação, ela te ajuda, né, a comprovar, né, no Ministério, por exemplo, do Trabalho, que o teu processo ele é seguro e tem pouquíssimo grau de contaminação em relação ao teu funcionário. Então, isso não é uma regra, mas você consegue sim reduzir aí as suas perdas de processos, da injustiça, de funcionário pedindo insalubridade, né? Não foi um objetivo do trabalho, né? O objetivo foi mais a questão mesmo de adequar a NR e a segurança para ele, mas aí para quem tem esse tipo de problema, né? É bem comum, tá? Ganhos indiretos, né? As emergenciais mecânicas, né? Principalmente indústria de envases, indústria de cimento, elas não costumam ser baratas, né? Se você, por exemplo, na indústria de envase, os rolamentos centrais das enchedoras, né? Eles costumam custar alguns milhões de reais. E a parada não é pequena para você trocar, né? Você chega a ter aí, brincando, 10 dias de parada, dependendo da linha, para você trocar um rolamento central desse. Sem falar que se ele falhar e você não tiver o rolamento central, por exemplo, eu tenho um rolamento central que eu comprei ele 9 meses antes para chegar. Foram 9 meses. Então imagina se esse rolamento central danifica e trava lá. Você pode ficar meses aí com a linha parada. E daí você sabe que uma linha parada, dependendo do negócio, ele pode levar a fábrica até a falência, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas linhas nossas, por exemplo, chegaram a ter perdas acima de 20 milhões de reais por causa de uma parada dessa natureza. Então tem que se tomar muito cuidado no dia a dia, né? Uma vez que você sabe as oportunidades e tem um diagnóstico pronto, você tem que montar um plano, né? Esse plano é baseado nos seus objetivos. Então, o que que eu quero? Né? Eu quero padronizar o lubrificante, eu quero adequar a norma, eu quero padronizar os planos, eu quero tornar o processo fácil para a minha operação, eu quero depender menos de pessoas, eu quero ter mais processo, eu quero capacitar em massa e com qualidade. Então, se eu quero isso daqui, eu vou me planejar, né, a nível metodológico, né, e de investimento para me ter isso, né? Então, para me ter aquilo ali, a gente decidiu pilarizar a lubrificação. Isso aqui é uma sacada, tá, pessoal? Primeiro, criamos um nome para o projeto, até para gerar uma identidade, né? E pilarizamos, porque todo o processo, não só a lubrificação, você tem uma parte de planejamento,
você tem uma parte de tecnologia, você tem uma parte de controle e tem uma parte de gestão de pessoas, né? Parte de planejamento lá, SAP, plano, né? Tecnologia, sala de lubrificação, as centrais. A parte de controle é aquela parte que vai controlar o teu projeto, né? A tua gestão, né? Os teus indicadores, né? E a gestão de pessoas é a principal de tudo aí, né? Envolve a parte de capacitação. Aqui a base tem pessoas, mas bem aqui eu ocultei, como eu falei, essa apresentação ela é um pouquinho protegida, né? Eu ocultei algumas coisas, mas aqui você tem os procedimentos normativos da manutenção e a base de tudo pessoas, né? Então a gente pilarizou o projeto até para ajudar a dividir as frentes, né? Cada etapa dessa aqui é uma frente de trabalho e a gente entregar o produto no final, né? Não vamos para a mão à obra, né? A primeira etapa, planejamento. E aí a gente padronizou todos os nossos planos de lubrificação. Todos, principalmente a parte de quantitativo. Então, não é qualquer lubrificante ou quantidade que se coloca em um produto nosso. Ele tem que ser dimensionado a nível de temperatura, velocidade e condições ambientais. E aí você tem duas opções para isso. Ou você utiliza fórmulas matemáticas para isso, que isso está muito claro no mercado. Eu não vou perder o tempo aqui falando nisso, porque já existem vídeos aí falando disso. Eu quero aqui mostrar o escopo de implantação, tá? Mas existem empresas e consultorias até gratuitas que você contrata que te entrega isso pronto, tá? Que foi o nosso caso, inclusive. Aí você tem toda uma parte de plano mestre, né? O que é o plano mestre? Ele é um documento na tua empresa, aqui no caso é uma planilha de Excel, que ele tem todos os teus dados de lubrificação por fábrica, linha, né? Máquina, equipamento, o ponto, a quantidade, né? É onde está centralizado todo o teu escopo, né? Ele é teu plano sem instrução de trabalho, né? E aqui você tem graxa, o status, né? E aí você pega um plano mestre e leva ele para um formato de plano no software que você tem. Mas primeiro você monta tudo aqui, até para você saber a quantidade de graxa que você tem, quantos pontos você tem. E aí você vai ver que isso aqui é importante para você gerar as outras coisas do projeto. Por exemplo, os pictogramas, a gente a gente monta o quantitativo baseado no Excel. O Excel é sempre melhor de medir, né? Então, nunca se coloca logo os planos no SAP, sempre se estrutura primeiro em formato de plano mestre. E isso aqui é salvo no SGI da empresa, então não é qualquer pessoa que muda a graxa, você vai ver que tem que ter todo um controle para isso, né? Uma vez que o plano está no teu plano mestre, você pega ele e leva para o SAP. Então, a instrução de trabalho ela foi padronizada, você tem lubrificante, quantidade, método, código SAP, você tem toda uma instrução de trabalho padrão. Aqui no nosso caso, a gente usa o SAP, mas você usa o padrão do SGI local da sua empresa e do software que você trabalha. E é isso, a parte de planejamento basicamente é isso, e ela demora muito, é trabalhosa, né? Porque envolve a construção do teu plano mestre, tá? A parte de tecnologia é a parte mais interessante e é um erro para muitas pessoas, porque o pessoal quer começar logo por aqui. Não, deixa eu vir aqui para a tecnologia, eu botar logo a minha sala. Só que, pessoal, a sala de lubrificação, ela é montada baseada no teu plano mestre. Então, quantos contenções tu vai comprar? É baseada na tua quantidade de graxas que tu tem. Quantas bombas manuais tu vai comprar? O teu rack lá de lubrificação vai baseado na quantidade de óleos que você usa. Então, tu só consegue comprar a sala, turma, depois que tu estrutura todo o teu plano mestre. Por isso que ele é o primeiro pilar, né? Você só pode migrar para o pilar tecnologia, você até pode fazer benchmark e por aí, mas não vai inventar de sair comprando sala sem ter o plano mestre muito bem estruturado. Senão tu vai ter problema lá na tua operação, tá bom? Mas a parte de tecnologia, um dos cuidados que você tem que ter é com relação às suas centrais de lubrificação. Você já deve ter várias máquinas com essa tecnologia aí, e se você não tem um processo de lubrificação adequado, com muita contaminação principalmente, provavelmente muitas dessas centrais estão com problema, estão travadas, estão entupidas, não estão em funcionamento. E aí você tem que tomar cuidado, não adianta de nada tu sair aí tacando graxa nas centrais, trocando graxa, trocando lubrificante, se o equipamento não está funcionando. Então você tem que botar todos eles em operação novamente, não é uma coisazinha baratinha, mas também não é algo caro, né? Tem centrais aí na casa de R$ 30.000, R$ 50.000.
Mas é importantíssimo você botar isso em operação, senão o teu projeto ele já nasce morto, né? Até porque as centrais normalmente estão nos teus equipamentos mais críticos. Então tem que se tomar muito cuidado nesse sentido. E a parte de estrutura física, que no caso é a sala, né? A gente estabeleceu um procedimento normativo do que obriga as nossas fábricas a ter isso. Então, se tu coloca lá no teu manual de rotina, que no caso a gente chama de manual de rotina de manutenção, que diz lá, olha, toda fábrica ela tem que ter uma sala de lubrificação. Pronto. A partir do momento que você colocou isso, a nível de auditoria, a empresa vai ser controlada a isso, então obriga todo mundo a se adequar ao teu processo, né? Aí a gente fez benchmarks aí em Dias Branco, a Cunha Têxtil, né, que são empresas importantes aqui no Nordeste e no Brasil como um todo, né, principalmente para ver as salas deles, né. A sala, a gente não desenhou elas cegas, a gente projetou elas usando softwares, né. O fornecedor da sala, de posse do nosso plano mestre, ele monta um quantitativo e monta um escopo de montagem dos ferramentais, e a parte predial normalmente fica a cargo muito da unidade, né, da que vai construir. No nosso caso, a gente tem uma identidade visual muito forte na empresa que eu trabalho. A sala ela foi projetada, a parte predial, pelo setor de comunicação, né? Então, todo um processo de adesivagem, né? A parte motivacional, tudo tem a ver com a empresa. E no caso, os dois aqui, eles se juntam no final para gerar uma sala montada, né? Então, não é assim chegar e tá aqui o meu projeto fornecedor de sala e monta para mim. Não vai ficar muito legal, não. Vai ficar bonito, certeza, mas você está perdendo uma chance de deixar personalizado mediante aí o seu modelo de negócio, né? E aí você tem as salas, né, as salas de lubrificação, elas têm que ter toda uma sinalização, que eu vou mostrar os pictogramas, eu vou mostrar mais detalhado à frente, né? O pictograma, basicamente, ele é uma sinalização, pessoal, que tem lá o ponto, né, graficamente o ponto. Ele é uma sinalização gráfica. Então você tem QR Code, onde o cara tira lá uma foto e tem lá as informações do ponto, né? Você tem o elemento, que no caso é uma forma geométrica, é um rolamento, né, de esfera, que ele sabe que ele está lubrificando. Tem aqui o grau de viscosidade, qual é o lubrificante, né? Mas basicamente a função dele é que ele sinaliza tanto a ferramenta como o ponto. Então evita contaminação cruzada, porque de forma visual a operação e a execução de lubrificação, ela consegue ver que aquele ponto exige a graxa que tem aquele gráfico ali. Então ele está olhando. Então, para ele errar, só se ele quiser mesmo, né? Ou estiver desatento, mas reduz muito significativamente a contaminação cruzada em uma empresa, né? Esse caso aqui é importante, é interessante, como a empresa que eu trabalho, ela tem muito daltônico, né, no quadro, a gente decidiu fazer esse trabalho de inclusão para daltônicos, né? Então, aí na sua empresa, se ela tiver alguma campanha nesse sentido, a que eu tenho, trabalha muito com isso, né? Você pode estar inserindo isso no projeto, é muito bacana, né? Todo o trabalho ele foi gerenciado via plano de ação, via PDCA e desenvolvido, né? Então, quando você tem metodologia de projeto para gerenciar isso no dia a dia, ajuda muito, porque não é um projeto, de novo, que foi implantado em uma única fábrica. Ele foi implantado em 13 fábricas ao mesmo tempo, e inclusive ainda está em andamento, tá? Em algumas unidades. Essa é a sala pronta. Como eu falei, todo o ferramental ele veio dentro da identidade visual, né? Visualmente falando, ela ficou muito linda, muito bonita a sala. É importante que ela seja assim para gerar um impacto nas pessoas que estão conduzindo o trabalho no dia a dia, porque a sua empresa aí, ela pode ter um histórico de tentativas frustradas, né? E aí normalmente o pessoal que está dentro, e inclusive até a liderança, não, esse negócio não funciona, não dá certo, é balela, mas não é assim não, turma. Funciona, tá aí um caso real aí, vocês estão vendo um caso real de implantação. E é interessante você dar esse boom visual, que não é caro. Acredite, essa sala, ela foi muito barata, ela custou menos de 250 mil reais, essa sala aí. Então é fundamental você fazer um tipo de investimento com um apego gráfico e visual muito forte para gerar um impacto nas pessoas. Eu diria para você que uma operação que vê que a empresa está investindo nesse nível aí, ela vai passar a olhar a lubrificação com outros olhos, né? E aí, se você atrelar isso a uma política de capacitação confiável, que eu vou mostrar lá na frente, você tem excelentes perspectivas de sucesso. Então, a sala ela é toda equipada, você tem tanques para armazenagem de óleo, né?
o tanque, né? Ele tem umas mangueiras que você coloca, tira daqui, ele puxa o material do tambor, ou do balde, né? No caso de óleo, para dentro dele. Então, o operador ele não tem contato nesse processo e, através de um outro maquinário, outras mangueiras, ele coloca o óleo nos herméticos. Então, durante todo o processo, inclusive o hermético tem uma mangueira para você inserir o óleo no ativo. Então, durante todo o processo, a operação não tem contato com o lubrificante. Então, protege ele e protege o lubrificante de contaminação. Então, tudo tem filtro, ó, perceba filtro, um grande apego a evitar contaminação no processo. Tudo é em formato de bacia de contenção, né? Tudo homologada, não tem aqui nada aqui que foi adaptado, né? A gente teve um apelo, um cuidado nesse sentido, toda uma identidade visual, uma organização espacial, deixar corretamente espaçado as coisas para dar uma identidade visual bacana, né? A sala é refrigerada, aqui é um tambor de óleo novo que estava armazenado antigamente em almoxarifado, e quando você vê, tá aqui o óleo, ó, o óleo se separando, né, do espessante, né? E aí, infelizmente, perdeu propriedade isso aqui, só por questão de armazenamento. Então, a sala ela é refrigerada. Para evitar essa questão, a sala ela é um grande Kanban para você evitar a parada por falta de lubrificante. Infelizmente, acontece muito aí. Mas você está vendo aqui, ó, se você for usando e ele for decaindo aqui, você sabe que vai acabar isso aqui. Então, tem que repor. Você tem os níveis, né, para você estar monitorando. E eu coloquei planos em SAP, né, para mensalmente o padrinho, né, o responsável pelo projeto da fábrica, ele ficar fazendo um inventário dos lubrificantes para poder estar comprando, né. Aí você tem toda uma parte ferramental, né, no dia a dia é necessário ferramentas aqui para a operação, tudo bem armazenado, com cuidado, toda a parte de documentação técnica, né. Você tem os pictogramas colados, nesse caso aqui, ó, ele está nos ativos, né, está nos ativos aqui colados. E quando você vem para a sala, você vê que o pictograma está colado, ó, tá vendo? Ó, nas ferramentas, ó. Inclusive no hermético, para evitar contaminação, tá bom? E aí você tem a controle de acesso, é importantíssimo aqui. A sala de lubrificação, para você ter ideia, só entra os executores. E só entram pessoas juntamente com os executores, né? Até para poder eles garantirem que a pessoa está entrando toda protegida, né? Então, nessa fábrica aqui, por exemplo, e nas demais da nossa empresa, nenhum industrial ele entra sem autorização do padrinho, né? Então, um cuidado extra. O industrial, quando ele faz isso, ele está passando um recado interessante para a operação. Ele está dizendo, olha, se até eu estou me submetendo hierarquicamente a esse nível de controle, os demais também têm que seguir. Então, é bem bacana isso. A sala se mantém muito organizada e limpa. Se você permite que qualquer pessoa entre, você vai violar basicamente o principal princípio da sala, que é evitar a exposição a fontes de sujeira, infelizmente, tá? Importantíssima parte de visual, de sinalização à vista, de informação. E esse garoto aqui, ele é chave para você que quer implementar, né? Ele é o Kanban das ordens de lubrificação. No dia a dia, você vê que ele tem os dias da semana e tem as linhas, né, que você vai fazer a lubrificação. Aí aqui são caixinhas que o cara coloca a ordem para executar, quando ele encerra, ele bota na outra caixinha. Então, você bate o olho no Kanban, você sabe que, por exemplo, aqui no caso, não, pô, não vai ter lubrificação essa semana, não tem nenhuma ordem no Kanban, entendeu? Então, isso aqui é quem consertou. Eu diria para você que toda a sala ela só fez sentido depois que a gente botou isso aqui. A gente implementou a sala, botou o plano, mas no dia a dia a gente percebia muito problema, que só veio melhorar depois que a gente colocou isso aqui. É incrível como o Kanban ele organiza, né, a parte de planejamento da unidade, né? A parte de controle, né? Você criou todo aquele aparato de gestão, então, a nível corporativo, afinal de contas, foi um projeto implementado em 13 fábricas ao mesmo tempo. A gente contratou uma pessoa, né, com essas atividades e colocou ela para cuidar do projeto, que no caso é ela, ó, cuidando do projeto numa das unidades. Criou indicadores, né, de lubrificação. Hoje, tudo isso já está até em formato de Power BI, para estar monitorando os planos, né, execução, atualização, até o estoque de lubrificante se monitora, né, nos indicadores, a parte de consumo de graxa e óleo, né, todo um indicativo aí de indicadores para estar gerenciando o projeto no dia a dia, um Power BI, né, para estar acompanhando a execução das ordens e programação,
Você tem toda uma parte de auditorias e relatórios de visita, né? Então, basicamente, toda vida que o corporativo ele vai numa fábrica, ele vai com um escopo de visita para estar checando sala, checando como é que tá os pictogramas. O próprio fornecedor contratado, né? A gente tem um fornecedor específico trabalhando com a gente. Ele, nas visitas deles, eles geram relatórios para o corporativo para estar sempre acompanhando se a pessoa está evoluindo nas coisas. E o principal, turma, análise de falha. Basicamente, qualquer plano de manutenção, para ele ser mudado, ele tem que ter alguma engenharia por trás. O cara não pode chegar aqui, vou mudar a periodicidade, vou mudar o lubrificante aqui. Não, não pode ser assim. Tem que ter um AQF, análise de falha, comprovando. E o legal, os planos eles só conseguem ser mudados via corporativo, os planos de lubrificação. Então, a planta não consegue mudar, ele tem que mandar para você um estudo provando que precisa daquela atualização. E aí, se tem esse nível de controle, turma, isso é melhoria contínua. Você está melhorando o processo através de engenharia de manutenção. E aí, a tendência do projeto, uma vez que você tem essa barreira metodológica, é ele evoluir igual vinho, né? Ele vai ficando melhor ao longo do tempo. Procedimentamos tudo. Então, basicamente, todo o trabalho que você viu aqui, ele virou um procedimento normativo de, aqui no caso tinha 9 páginas na época, né? Hoje ele tem mais de 30, tá? Então, com todas as fotos, tudo muito bem escrito, né, para padronizar isso. Inclusive, a pessoa que cuidou do projeto, ela já saiu da empresa, mas o projeto continua. Ele está escrito, né? E aí você tem a gestão de pessoas que, na minha opinião, é a grande sacada desse projeto. Por quê? A gente definiu responsáveis locais por lubrificação, até para ele ajudar a treinar a operação e outras pessoas. Injetamos capacitação pesada nele, né? A gente chama ele de padrinho de lubrificação, aqui no caso está protegido, mas é ele, ó, com o supervisor dele, uma foto, né? A política de capacitação, ela foi toda baseada em metodologia. Então, essa aqui é a pirâmide de William Glasser, né? E ela fala como a gente aprende, né? Como aprendemos. Então, se tu só lê, por exemplo, tu chega a absorver em torno de 10%. Mas quando tu tem uma exposição gráfica e visual, tu consegue atingir absorções na casa dos 70, 80 e 95%. Então, a gente tem todo esse cuidado dentro da pirâmide, e como o nosso cenário era um cenário de terra arrasada, onde muitas pessoas não tinham tido um contato qualitativo com a metodologia, a gente decidiu adotar técnicas aqui, ó. Então, por exemplo, treinamentos 100% presenciais. Nada de treinamentos EAD e coisa para grego ver. Treinamento prático mesmo aqui, em 3 módulos. Um módulo básico, intermediário e um 100% prático em oficina, para o cara aprender mesmo, ele ter contato com a metodologia. A gente mensurava esses treinamentos. Isso aqui é bem do início do projeto, hoje já está em quase 100%. Mas bem, ó, você vem mensurando, pô, por que que tu tá com 9% segundo módulo? Vamos programar uma turma. Tá corporativamente falando, tá garantindo isso, né? E aí, esse aqui foi os primeiros meses do projeto, a gente já tinha capacitado mais de 500 alunos. E o legal, o fornecedor que a gente trabalhava, ele não cobrava pelos treinamentos, né? Foi uma sacada do projeto também. E aí a gente chegou a economizar quase R$ 1 milhão em capacitação nesse processo. Uma política de campanha visual muito forte, né? O pictograma ele é muito complicado de você implantar, mas se você só joga na máquina, você vai ter muita dificuldade. No caso, um mês antes da gente implantar os pictogramas, a gente inseriu, fez uma campanha. Aqui tem um relógio de ponto aqui do lado do funcionário, e quando ele ia bater, tem essa mesinha lá do lado. Aí tá aqui, ó, veja, estamos sinalizando todos os pontos de lubrificação. Aí tem um pictograma com o textinho para ele explicando o que é cada ponto. E aí, quando for para a máquina que chegar lá para ele, não é surpresa. E passou um mês essa mesinha lá, né? E aí você tem toda semana é gerado via corporativo um conhecimento de lubrificação. Isso aqui é um formato de banner. Então, toda semana nas reuniões de troca de turno da empresa ou diálogos de equipe, esses Kanbans ficam lá nas salinhas, eles levam lá e está sempre apresentando para a operação esse conhecimento, né? Isso aqui ajuda na questão de melhoria contínua. Você tem treinamentos práticos, a gente tem toda uma parte como construímos uma camisa para o projeto, para poder ajudar no engajamento de todo mundo. Fizemos a inauguração da sala por si só, foi um evento, né, com todo mundo na fábrica para poder engajar, e entregamos os certificados de treinamento no próprio evento, né? Foi uma simbologia bem legal isso aqui.
Isso aqui dá um sentimento de dono muito, muito importante, né, para o projeto. E finaliza, né? É um projeto implantado a nível corporativo em 13 fábricas. É o resumo que eu dou para você, né? Encontre um bom parceiro de lubrificante, de preferência um parceiro que tenha uma consultoria metodológica gratuita para te ajudar. A maioria dos fornecedores grandes hoje, eles trazem isso para você. Montem um projeto, não vão atrás de sala sem montar todo o teu planejamento de plano em formato de plano mestre. Façam benchmarks para você escolher um fornecedor bom de salas que te forneça um suporte técnico pós-compra, né? Importante, né? O nosso parceiro aqui ele tem isso muito bem engajado. E tomem muito cuidado com as pessoas, né? Sempre, sempre motivem, capacitem, criem campanhas, façam um processo de inserção muito forte ali naquela pirâmide de William Glasser, né? Durante meses. O projeto ele já tem quase 2 anos, né? E até hoje a gente faz. Isso é uma coisa que nunca se para. E aí, se você quer implantar a nível corporativo, é importante você ter uma área no corporativo para gerenciar esse projeto em campo, porque tem demanda para isso. Até porque a Preditiva, que é um outro projeto, ele que é o projeto que normalmente assiste, né, a lubrificação, ele precisa ser acompanhado também. Então, uma área no corporativo, aqui no caso, ela cuida de lubrificação e preditiva. E se você trabalha em empresa de fábrica única, é ter uma pessoa dentro da fábrica, no caso um PCM, que cuide da gestão diária desse projeto, né? Não deixe isso solto, né? A nível de SAP, tem que ter ali um dono acompanhando a qualidade disso e a melhoria contínua disso, né? É você estar sempre melhorando seus planos baseado em metodologia. Se você faz isso, turma, você tem sucesso. Não é um projeto difícil de se fazer. Se você executa ele, como eu mostrei aqui, com as devidas etapas, com cuidado, com crivo de qualidade. Se você simplesmente chama um fornecedor e contrata uma sala sem crivo, você não vai ter qualidade. É simples assim. Então é por isso que o objetivo desse vídeo, Tom, é mostrar para vocês o escopo. Eu creio que o escopo ele é mais inovador nesse tipo de projeto do que o projeto em si. Afinal de contas, várias empresas já têm sala de lubrificação, mas a grande maioria não implanta com esse nível de detalhe. E aí é uma sacada que eu estou trazendo para vocês aqui no canal, tá bom? Meu Instagram é Wesley Lavoisier, por favor, entrem lá. Pode me seguir, se tiver perguntas, podem fazer lá. Tem meu LinkedIn também, que é Wesley Lavoisier dos Santos. Podem entrar lá também, pessoal. Me adiciona, façam perguntas, fiquem à vontade. E é isso, turma. Obrigado. E nos próximos dias vão vir mais vídeos aí. Um abraço.